Abel Ferreira entre os melhores do mundo. Santos perde e revolta a sua torcida. São Paulo vence o Vasco da Gama e cola no G4. E olha, hoje tem Corinthians e a novela Hugo Souza pode estar perto do final. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esporte. Chegamos nessa manhã com muitas informações aqui do nosso futebol brasileiro. Peço para você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo. O seu like vai ajudar demais aqui o nosso trabalho, o crescimento aqui do nosso canal. E vou pedir para você colocar nos comentários de que lugar do Brasil ou de fora do Brasil você está nos acompanhando nesse momento, tá bom? Deixa o seu like. Pô, muito obrigado, vambora, sem nenhuma enrolação. É o seguinte, nós vamos começar aqui falando sobre o Corinthians, né? Hoje tem jogo do Corinthians, pessoal, muita gente aí falando sobre o jogo de domingo. A importância do jogo de domingo, vencer o Flamengo, essa negociação com o Hugo Souza, é aquele jogo ali que vai parar o Brasil, são as duas maiores torcidas, né, do Brasil. Mas hoje tem um jogo que é importante demais. Por exemplo, já vou falar desse jogo. Ontem o Vasco ele perdeu por 3-0 para o São Paulo. E sábado agora o Vasco tem uma decisão aí contra o Atlético Paranaense. Então, a gente fica na expectativa se esse resultado vai mexer com o Vasco ou não. Porque, pô, você levar um 3-0 ali do São Paulo e ir para essa decisão na Copa do Brasil, pode ser que venha atrapalhar. Vai ter um treino aberto em São Januário, se eu não me engano, na sexta-feira. E a torcida muito animada, aquela coisa toda, e tem muitos torcedores pedindo até para cancelar o treino, porque não tem mais clima, aquela coisa toda. Então, às vezes acaba uma competição mexendo com a outra. É igual o Corinthians. Se o Corinthians me perde esse jogo contra o Atlético Paranaense, pode ir para enfrentar o Flamengo num clima assim meio complicado. Então, esse jogo é fundamental para o Corinthians precisa vencer, é um confronto direto, o Corinthians está dentro da zona de rebaixamento e o Atlético Paranaense está ali bem perto. Então, por exemplo, se o Corinthians vencer o Atlético Paranaense e, por exemplo, o Flamengo vencer o Fluminense no jogo que vai acontecer hoje lá no Maracanã, o Corinthians sai da zona de rebaixamento e colocaria o Fluminense. Então, por incrível que pareça, no meio dessa situação aí, envolvendo o Flamengo, Hugo Souza, né, o Corinthians, eu acho que o torcedor do Corinthians vai dar uma torcidinha ali para o Flamengo poder vencer o Fluminense. Claro, o Corinthians fazer o seu papel, sair da zona de rebaixamento, colocaria o Fluminense e deixaria bem pertinho ali também o Atlético Paranaense. Então, esse jogo de hoje, pessoal, é tão importante quanto o jogo da Copa do Brasil. E por falar em Hugo Souza, olha só, nós temos uma informação aqui de uma jornalista do Rio de Janeiro, né, a Raíssa Simplício. E ela falou sobre essa situação do Hugo Souza. Ela tem uma boa notícia. Olha só, ela diz assim: conversei com uma pessoa do Flamengo que me disse que se o Corinthians apresentar uma garantia bancária, o Flamengo aceita na hora. Bancos normais, como um exemplo, Itaú, Bradesco, aquela coisa, esses bancos assim, né? Normal, Itaú, Bradesco, tal. Se o Corinthians apresentar uma garantia assim como essa, o Flamengo aceita na hora. Então dá a entender que o Flamengo meio que não está fazendo muita questão. O Corinthians tem que apresentar ali uma garantia, como ela falou aqui, né? O Banco Itaú, o Banco Bradesco, deu esses exemplos aqui, ou chegar ali e pagar. Paga ali o valor que o Flamengo está pedindo e essa novela vai ser resolvida. A gente tem sondado aqui alguns torcedores do Flamengo, né? E perguntando, vem cá, vocês queriam que o Hugo Souza voltasse para o Flamengo, ele voltasse, né, para o Flamengo, eles estão bem, ele está bem lá no Corinthians, tal, aquela coisa toda. Mas a maioria dos torcedores do Flamengo, a maioria, dizem que não querem o Hugo Souza. Não querem o Hugo Souza. Então, ou seja, é o Corinthians apresentar ali uma garantia que o Flamengo vai aceitar. Tá aqui, ó, o Flamengo não quer aceitar o contrato ali da Brax, né, por não ter garantia de receber as parcelas nas datas combinadas, como aconteceu no caso do Mateuzinho. Então, a informação é essa daqui. Ela falou que conversou com pessoas ali que são ligadas ao Flamengo e disse o seguinte: se o Corinthians apresentar uma garantia, tipo banco normal ali e tal, Itaú, Bradesco, tal, Banco do Brasil, o Flamengo vai aceitar, acabou. Então o Corinthians tem que se movimentar para poder não perder o goleiro Hugo Souza, um goleiro novo que tem um potencial muito grande. Ele já mostrou isso no Flamengo, acabou que tendo uns problemas ali,
extracampo, teve algumas falhas também, falhou, eu lembro, no jogo contra o São Paulo, acabou queimando um pouco o jogador, mas sempre deixou claro ali que é um excelente goleiro e o Corinthians aí apresentando as garantias que o Flamengo deseja, tem totais condições de ficar com o goleiro Hugo Souza. Olha, falando agora aqui sobre o Palmeiras, quem tá com muita moral é o técnico Abel Ferreira. Olha, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se essa palavra aqui, a 442, né? Acho que essa palavra aqui, revista inglesa especializada em futebol, atualizou, né, na quarta-feira o seu ranking dos 50 melhores técnicos do mundo. E o Abel Ferreira apareceu ali em 22º lugar. Então, treinador, né, português que está aqui no Brasil à frente aí do Palmeiras, vencendo aí praticamente tudo. É uma passagem vitoriosa. Não é à toa que a Leila, né, ela já deixou claro que ela quer continuar como presidente do Palmeiras e ela também já manifestou o desejo que, se ela for ali reeleita, ela quer manter o Abel Ferreira até o final do seu próximo contrato. Ela até falou, o próximo mandato ali, né? Ela até falou que seria algo assim, meio que algo que entraria para a história. Por exemplo, o presidente ficar ali durante 2 mandatos, né, à frente de um clube, e durante os 2 mandatos com o mesmo treinador. Então ela já deixou bem claro, quero continuar sendo presidente do Palmeiras e quero que o técnico Abel Ferreira permaneça até o final do meu próximo mandato. Então é o técnico Abel Ferreira aqui com muita moral com a torcida do Palmeiras e também com a Leila Pereira. Olha só, focado na melhora, essa informação aqui tá no Palmeirenses, né? Dudu, desde que retornou da cirurgia no joelho, ele tem intensificado ali a sua preparação para poder voltar à sua forma física. E o atacante, ele segue ali o cronograma de ir ao centro de treinamento no dia de folga. Então, ou seja, mesmo no seu dia de folga, o Dudu tem ido ao CT do Palmeiras, tem mostrado ali que quer se recuperar e ajudar aí o Palmeiras a conquistar o tricampeonato brasileiro até o fim da temporada, né? Ele quer mostrar ali que ele ainda é útil ao Palmeiras. O Palmeiras que tem um jogo muito difícil aí contra o Juventude lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. O Palmeiras que tá ali lutando e eu acredito que vai lutar ponto a ponto com o Botafogo até o final dessa competição. Assim, falar bom é complicado, mas a torcida vai entender. A torcida queria o Palmeiras ali na Libertadores, na Copa do Brasil, 3 competições, Campeonato Brasileiro, mas infelizmente o Palmeiras, né, foi eliminado e está só no Campeonato Brasileiro. Então, essa questão de estar só no Campeonato Brasileiro, mais tempo para poder treinar, mais tempo para poder descansar. Então você não tenha dúvida que o Palmeiras, meu amigo, vai focar no Campeonato Brasileiro e vai atrás do Botafogo em busca dessa liderança. Olha só, falando aqui agora sobre o São Paulo ontem, vamos falar primeiro do Santos. O Santos ontem, ele perdeu ali para a Chapecoense 3-2. Falha, né, do seu goleiro mais uma vez, a torcida aqui reclamando bastante, mas eu acho que o alvo principal da torcida é o técnico Fábio Carille. Assim, tudo indica que ele não vai continuar à frente do Santos ali na próxima temporada. A galera reclamando demais aqui do técnico, claro, reclamando também ali do goleiro Brazão também, que falhou mais uma vez nesse jogo ali diante da Chapecoense, um time que estava ali bem perto da zona do rebaixamento. Então ganhou ontem do Santos, né, 3-2 jogando em casa, com o apoio da sua torcida, deu ali uma respirada na competição da Série B. E o Guilherme, ele falou o seguinte, ele lamentou ali a derrota, né, para a Chapecoense, e ele falou ali o seguinte, que ele estava jogando pelo time, para o time, mas não escondeu também que o jejum ali incomodava. Guilherme volta a marcar após 12 jogos ali pelo Santos. Essa informação aqui está lá no Diário do Peixe. E agora o Santos ele vai ter que dar uma secada ali no Novo Horizontino, que vai enfrentar o Mirassol no sábado. Por exemplo, o Santos ficou aqui agora com 56 pontos, né, na liderança. Novo Horizontino tem 54. Se ganhar do Mirassol, ultrapassa o Santos. Só que o Mirassol está ali na 4ª colocação com 50 pontos, buscando também o acesso para a Série A.
vai jogar em casa, vai ter o apoio da sua torcida, então não vai ser um jogo fácil ali para o Novo Horizontino. Então a gente fica nessa expectativa. Teve também o Sport, né, que tinha um jogo atrasado, acabou perdendo ali porque ele poderia colar ali no Santos com os mesmos 56 pontos, só que o Santos tem um saldo de 20, né? E o Sport tem ali um saldo apenas de 11, não conseguiria ultrapassar o Santos. Mas assim, é um tropeço aí no meio do caminho, aquela coisa, vai atrasando ali o retorno do Santos, mas eu tenho totais condições, eu tenho totais, assim, eu tenho a total certeza de que o Santos vai voltar para a elite do futebol brasileiro, e ali nos bastidores o Santos já vem se organizando, né? Pode ser que aconteça uma limpeza aí nesse elenco, o presidente entende que a Série A, não precisa entender muito de futebol para saber que o nível da Série A é um nível mais alto e o Santos tem que se reforçar. Talvez o técnico Fábio Carille não vai permanecer à frente do Santos também, então é o Santos já se organizando para a próxima temporada ali na Série A. Então o torcedor do Santos tá indignado, tá meio bolado aí, mas pode ficar tranquilo, o Santos vai voltar para a Série A, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E ontem o São Paulo venceu ali, dominou o Vasco da Gama, venceu por 3-0, uma atuação assim muito boa ali do Lucas, né? Uma ótima atuação do Lucas ali também, teve gol do Luciano, teve falha, rapaz, do goleiro do Vasco, bom goleiro do Vasco, Léo Jardim, mas infelizmente ontem não teve uma noite muito feliz, levou 3 gols, né? Os outros 2 não, mas o primeiro, né, tá colocando ali na conta, assim, do goleiro Léo Jardim, né? E o técnico Zubeldia, ele falou o seguinte: os que jogaram mereciam uma oportunidade. Então ele falou que os jogadores que entraram em campo ontem mereciam uma oportunidade. E eu tava até lendo aqui um comentário de um torcedor, que ele falou assim, ó: estávamos falando há tempo nessas mudanças. Depois que custou, ele fala aqui, né? Depois que custou as eliminações das Copas. E o torcedor, ele fala aqui, né? O Teimodia, né? Uma zoeira aqui, né? Com o técnico Zubeldia, né? Ele falou que o Teimodia fez as substituições pedidas e a forma de jogar do time melhorou muito. Só que acabou o ano. Então o torcedor aqui é feliz com a vitória, mas meio indignado, falando que essas mudanças que ele fez ontem eram mudanças que os torcedores já estavam pedindo há muito tempo ali dentro das Copas. Infelizmente o São Paulo foi eliminado, Copa do Brasil, Libertadores, tá apenas no Brasileiro, colou no Flamengo ali agora, e aqui ele também tem uma situação. Se o Botafogo ganhar a Libertadores e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, vão abrir 2 vagas, aí você não tem a dúvida, o São Paulo vai estar na Libertadores da próxima temporada. Galera, muito obrigado pela moral, você que ficou com a gente até o final desse vídeo. Nós vamos ficando por aqui, peço mais uma vez para você deixar o seu like nesse vídeo e amanhã nós vamos estar de volta com mais informações repercutindo esse jogo que vai acontecer entre Corinthians e Atlético Paranaense. Muito obrigado pela moral, lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares, BTB Esporte, o seu canal de notícias. Valeu!